No vídeo de hoje eu vou analisar e comentar notícias LGBTs da semana. Hoje é domingo e a gente está analisando as matérias que aconteceram durante a semana. Eu vou tentar manter esse quadro durante o domingo, porque aí a gente analisa tudo que se passou nesse período. Essa semana foi especial porque foi a semana do orgulho LGBT, que acontece no dia 28 de junho, todos os anos. Esse ano foi um pouquinho diferente porque comemorava os 50 anos de Stonewall, que foi onde tudo começou. A partir do levante de Stonewall, que houve uma série de manifestações e aí a gente conseguiu tirar a homossexualidade, a transexualidade, todas as diversidades sexuais daquele lugar de opressão sem falar nada. E aí, a partir daí, a gente passou a ter muito orgulho de ser quem somos. Essa primeira matéria é uma boa notícia se não fossem os comentários terríveis em cima dela. A matéria diz o seguinte: Tami Miranda vai ser pai e recebe críticas na internet. Você não tem o principal. Tá, me diz o seguinte, você não tem o principal? Qual é o principal para ser pai? O principal para ser pai é ter um esperma? O principal para ser pai é você fecundar? Então nós temos um problema gravíssimo no Brasil, porque quem tem o principal não está assumindo as suas crias. Porque nós temos 5 milhões de homens que simplesmente desapareceram e não assumem seus filhos. Então, qual é o principal da notícia? Tamigrete vai ser pai e vai assumir essa criança e vai amá-la com todo amor e carinho. Eles estão nos Estados Unidos agora, né? Segundo a matéria, a Andressa, que é a mulher dele, fez uma inseminação e eles conseguiram, através de um doador que tinha 95% de características próximas ao Tami, e eles, enfim, ela engravidou e agora eles vão poder cuidar dessa criança. Qual é o close errado disso aí? Na verdade, isso não deixa de ser uma promo, porque a gente sabe que o Tami é um businessman e a mulher também, eles trabalham e eles vivem disso, dessa mídia e dessa publi. E aí o que acontece? Eles estão vendendo toda essa situação do filho, eles estão fazendo como uma grande promoção publicitária, né? Não vou lembrar a marca aqui, mas eu sei que eles venderam pro teste de gravidez, né? E aí ela guardou esse momento para falar agora, depois de 3 meses. Mas enfim, é o trabalho do Tami, eu não tenho nada a ver com isso. E vão fazer um chá revelação, o que é altamente contraditório, porque esse chá revelação vai revelar o quê, né? A gente sabe que o sexo da criança não é definido no nascimento, o sexo da criança ele é definido quando a criança está lá por 1, 2 anos, que ela começa a perceber as questões de gênero e ela começa a entender que ela não é menininho ou não é menininha, ou ela é uma coisa ou ela é outra ou ela é tudo. Então, assim, voltando ao preconceito, se você está usando esse argumento de que o Tami não tem o principal, querido, o principal é o amor. O principal que uma criança precisa para ser amada é amor. Senão você invalida todos os processos de adoção, você invalida as mulheres que não têm útero, você invalida os homens que não têm, que são esterilizados, você invalida todas as pessoas que biologicamente não podem ter filhos, mas nem por isso deixam de ser bons pais e boas mães de outros filhos.
Segunda notícia agora que eu vou comentar é essa aqui, ó. Nem tem vagina. Tão comum quanto ruivos, bebê intersexo pena em hospital. Gente, o que é intersexo? O intersexo são as crianças cujo sexo biológico de nascimento não tem como se definir se é menino ou menina. O bom da questão intersexo é que ela quebra totalmente essa teoria biologizante sobre os corpos serem femininos ou masculinos. O que erroneamente se chamava de hermafrodita no passado, e por favor não use esse termo jamais para se referir a humanos, apenas animais e plantas. O termo correto é intersexo. O interessante dessa matéria é que ela escancara uma situação absurda que acontece nos meios médicos, nos hospitais do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Quando você tem uma visão de que a situação é só uma anomalia e você tenta fazer uma cirurgia para correção dessa anomalia, você começa a entender que isso não funciona quando a criança começa a crescer, porque não é o médico que decide qual gênero é a criança, assim como não é o órgão genital que impulsiona o gênero da criança. Isso cai por terra quando você vê o relato de mães que entram em desespero. E aí você começa a perceber que dentro dos hospitais, dentro das maternidades, você tem uma verdadeira atrocidade com várias crianças que são intersexo. O que não é uma coisa tão incomum. É tão comum quanto ter pessoas ruivas. É um pouco mais raro? É, mas a incidência é a mesma. E aí você vê os relatos de pais tendo que entrar na justiça para corrigir a certidão de nascimento, ou pais que são contra a cirurgia de correção que é feita na situação e que, e que saem da maternidade sem documentação, porque você precisa definir se a criança é do sexo masculino ou feminino. Só que tem crianças que não conseguem ser definidas. E aí você vê uma luta de pessoas que de repente chegam nesse lugar e aí são confrontadas com as teorias de gênero e você não pode fazer absolutamente nada. Ocorre um grande desamparo, tanto de pais, quanto das crianças, quanto todos os familiares e todas as pessoas envolvidas, inclusive os profissionais da medicina, da enfermagem, enfim, os profissionais da saúde. Então, a luta das pessoas intersexo é para que o sexo não seja corrigido na hora do nascimento lá, porque o médico não tem como definir o sexo. Ele vai definir sob que critérios? Ele vai sempre definir pelo critério do que está mais desenvolvido. Então, se a vagina está mais desenvolvida, ele vai lá e mantém a vagina. Se o pênis está mais desenvolvido, ele mantém um pênis. A questão é que muitas das vezes ele faz isso aleatoriamente, porque também não dá para descobrir se o que está mais desenvolvido é o testículo, ou é o útero, não tem como definir. Aí eles vão para o teste de cariótipo, sendo que a questão do cariótipo, ela também não define o gênero. O cariótipo só define uma situação biológica. E você reduzir o ser humano, a sua complexidade, para uma questão biológica, não resolve a sua questão de gênero. Enquanto a gente não abrir a nossa mente nessa situação, a gente vai continuar vivendo atrocidades. E aí eu vou deixar sempre os links aqui de todas as matérias que eu estou analisando e comentando hoje, para você dar uma lida e você tirar a sua própria conclusão. É terrível e degradante a situação das pessoas intersexos, seja no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Sendo que em outros países as crianças conseguem ter o gênero indefinido na sua documentação, até elas próprias definirem se elas são homem ou se elas são mulheres ou se elas são agênero, ok? Ou se elas são outro tipo de gênero, ok? Vamos para a próxima notícia.
Bichona, vou te caçar. Após pedido de noivado, PM gay é alvo de ameaça. Eu vejo, assim, duas instituições que são muito sagradas para a sociedade e que elas são intocáveis, mas elas têm um ponto fraco gravíssimo, que é a homotransfobia. E a gente precisa tocar nessa ferida. Uma delas é a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Exército, todas as organizações de polícia de controle da violência que usam autorizadamente a sua violência. Não só essas pessoas, como também a igreja, que é um outro órgão, que é uma instituição. Todas as igrejas que são não inclusivas, elas caem na mesma situação de serem homofóbicas. E a gente precisa tocar nessa ferida, porque é gravíssimo o que acontece. Há um verdadeiro massacre com a vida das pessoas que são que têm sexualidade diversa. O PM ia fazer um pedido de casamento dentro da parada para o seu namorado. Ele ia fazer fardado como uma questão de honra. Enfim, a gente vê isso muito em vários vídeos. A gente vê PMs fazendo declarações de amor para suas esposas e fazendo um pedido de casamento, e as pessoas se derretem. Mas na hora em que é um homem fazendo o pedido de casamento para um outro homem, isso virou um pandemônio. De repente as normas não deixam, virou um crime, esse homem tem que ser penalizado e pior, ele está sofrendo ameaças de morte porque ele é gay, porque ele resolveu amar e declarar o seu amor publicamente usando o fardamento policial. Se pode ou se não pode, se dentro da instituição não é permitido, então que não seja permitido para ninguém, porque tem 1000 exemplos, milhões e milhões de vídeos circulando pela internet de pedidos de casamento por policiais fardados. Então que todos sejam punidos e que todos sofram a mesma sanção. Isso sim é equiparação de direitos. Essa história foi tão absurda que o próprio militar, o policial, ele não pôde entrar, ele foi mudado de escala, porque ele ia trabalhar na parada nesse dia, e uma policial mulher foi designada para ver se ele realmente não ia fazer o pedido. Aí o que ele fez? Ele fez o pedido na frente da delegacia, na frente do batalhão. No final das contas, ele manteve o recado. Eu espero que sejam muito felizes e a gente não precisa chegar nesse ponto.